olhando assim a silhueta dos objetos está bacana, o espaço entre os objetos está bem resolvido, assim, vai ser um bordado bonito, tá? De todo modo vai ser um bordado bonito, bem acabado, porém a gente consegue melhorar alguns aspectos, e aí para isso eu trouxe um bordado aqui, ó, que inclusive é um dos desenhos que me deu aí a certificação do Wilcon Embroidery Studio na época, lá em 2014, quando eu participei do concurso da Barudan. Na verdade, eu tive 4 desenhos selecionados, esse aqui foi um deles, né, que me deu aí essa premiação, essa certificação aí da Wilcon em qualidade de programação de bordados. E esse desenho, quando eu criei ele na época, ele tem uma inspiração bem com essa característica, por isso que eu pensei em trazê-lo aqui para a aula para poder servir de inspiração para você. É claro que ele tem muito mais cores, é um desenho gigante, ele tem 102 mil pontos, ele tem 27 centímetros por 28, então ele é bem grande, tem bastante elemento, tá vendo? Trabalhei aqui, na verdade, a época aqui, a minha intenção nesse desenho era explorar as possibilidades da ferramenta, mostrar a capacidade do software com relação a texturas diferentes, ângulos diferentes, por isso que eu trabalhei com enchimento de motivo, usei vários efeitos, várias técnicas. O objetivo nesse desenho, nessa proposta desse desenho, era realmente explorar as possibilidades a título de ferramenta que o Wilcon oferece. Então, por isso que eu criei ele com bastante variação de tipos de ponto, tipo de ferramenta, propriedades, enchimento de motivo, e enfim, várias coisas, né? Mas uma coisa que me trouxe a ideia de trazer esse desenho para a aula foi especificamente essa cor aqui, ó. Essa cor aqui, né? Quando eu estava olhando o seu desenho, eu já estava lembrando, falei, caramba, esse desenho aqui, ele tem uma pegada muito forte com relação àquele desenho que eu fiz para o concurso. E se a senhora observar aqui embaixo, ele tem mesmo uma pegada até semelhante, tá vendo? Com o aspecto dos objetos, eles têm algumas... Não é o mesmo desenho, obviamente, mas ele tem uma estrutura, uma proposta de objetos, de arranjo ali do floral, bem peculiar a esse que eu fiz aqui na época. Tá vendo? E aí eu pensei em trazê-lo para poder te fazer algumas recomendações baseadas nele. É claro que lá existe uma proposta aqui é outra, não dá para fazer igual. Mas o que eu gostei desse desenho aqui, inclusive quando eu bordei, ficou show de bola. Esses objetos aqui, ó, se eu clicar 2 vezes, você vai poder perceber aqui em enchimento, tá vendo? Ajustar 3, 1.4, ou seja, ele tem um espaçamento alto de 1.4, só que eu utilizei a contagem do ponto cheio em 3, ou seja, ele vai cada ponto repetir 3 vezes, e ele fica com um aspecto muito semelhante ao que seria o bordado feito com uma linha mais grossa, tá? Claro, existem fios mais grossos para você fazer um desenho mais leve, com menos pontos, e ainda assim obter um resultado de fio grosso, obviamente usando o fio grosso, tá? Aí é o caso da Burmilana, que é um produto da madeira, que dá essa característica. Que aí você tem um desenho, uma programação com poucos pontos e com uma característica de bordado feito com linha grossa, porque literalmente você pode fazer isso. Mas quando você não tem uma linha grossa para bordar, ou quando você vai bordar, por exemplo, uma matriz feita numa máquina doméstica que não aceita esse fio da madeira mais grosso, só máquinas industriais que você vai conseguir usar esse fio mais grosso, né? Então, em casos assim, você pode utilizar um efeito que é chamado de contagem de ponto cheio aqui no Wilcon, que vai aumentar repetições de cada ponto, né, do desenho, e aí com isso você precisa também aumentar o espaçamento para a linha ter espaço para poder fazer, para a máquina ter espaço para costurar esses pontos triplos, né, ou quíntuplos, né, vamos dizer assim, que aí você pode aumentar aqui para 5 também, que ele vai aumentar ainda mais a espessura, a carga de ponto vai, na verdade espessura não, ele vai aumentar a quantidade de fios em cada ponto que ele executa. Em vez de uma só costura, vão ser 3, vão ser 5, você que vai definir. Então eu gostei desse desenho, e aí eu recomendaria você fazer alguma coisa nesse sentido. É claro que alguns objetos você teria que refazer. Por exemplo, eu vou dar um Ctrl Alt e vou mudar absolutamente todos eles aqui. 1.4, tá? Seria essa pegada. No princípio ele vai ficar feio mesmo, mas é assim, o processo de construção de estrutura é assim. 1.4 e aqui eu já coloco 3 repetições. Claro que tem objetos mais largos que você vai poder trabalhar ainda com mais repetições, igual eu fiz lá. Teve objetos lá que eu coloquei com 5 repetições. É o caso desse do meio. Um segundo passo aqui, eu vou tirar o ponto de suporte de todo mundo, porque aqui eu estou supondo que é um desenho para moda, para jeans, que não carece tanto de contorninho, encaixe perfeitinho, uma coisa mais despojada, uma coisa mais descontraída, né, que a moda, o mundo da indústria utiliza muito, não depende de ponto de suporte, eles prezam muito por produtividade, então leveza, né, vai ajudar na produção, sem perder aquela característica de um bordado bonito, tá?
Então você pode trabalhar com espaçamentos maiores e pode ativar também esse recurso aqui da contagem de ponto.